Olá pessoal, eu sou o professor Márcio. Nós vamos tratar nesta aula sobre a divisão dos circuitos terminais. Após a definição das cargas elétricas da instalação, precisamos dividi-las e agrupá-las, sendo que cada grupo formará um circuito da instalação. O circuito terminal da instalação é composto de um grupo de cargas ou uma carga específica, alimentados por um ramal elétrico, fase, neutro, bifásico ou trifásico, conforme a natureza da carga. Também faz parte do circuito o dispositivo de proteção contra sobrecorrentes neste ramal. Todos os componentes desse circuito, as cargas, a fiação e a proteção, serão identificados por um mesmo número, que é o número dado ao circuito. A divisão da instalação em circuitos permite a utilização de condutores de seção adequada a instalações prediais, permitindo a ligação de aparelhos como interruptores e tomadas, sem reduzir a seção do ramal alimentador. Permite o uso de eletrodutos com diâmetros razoáveis, otimizando a proteção elétrica. Ao mesmo tempo, com a separação e o agrupamento adequado das cargas, evita interferências entre cargas de naturezas distintas, como, por exemplo, ter a iluminação da sala interrompida em consequência de um curto-circuito na tomada da cozinha. Para conseguirmos um bom resultado com a separação das cargas e definição dos circuitos, temos que trabalhar com a funcionalidade da divisão das cargas, mas também vamos observar os critérios definidos na norma NBR 5410 para aplicações residenciais. Vamos conhecê-los. As cargas de iluminação não devem ser agrupadas nos mesmos circuitos das tomadas. Portanto, vamos considerar circuitos separados para essas cargas, quantos forem necessários. As tomadas de cozinha, copa e área de serviço, bem como de áreas externas, não devem ficar nos mesmos grupos das tomadas de áreas sociais da edificação. Os aparelhos e equipamentos com correntes nominais iguais a 10 amperes ou mais serão alimentados por um circuito específico e individual. Assim, cada chuveiro deverá ter um circuito independente, da mesma forma que um aparelho condicionador de ar ou um micro-ondas, se tiverem a limitação mencionada. Os circuitos formados pelo agrupamento de cargas não devem ter potência total acima de 1200 VA, se ligados em 127, ou 2500 VA quando ligados em 220. Esta regra não vale, evidentemente, para o circuito individual de aparelhos específicos. Um bom projeto, sempre que for possível, deve atender também o bom senso e a funcionalidade. Algumas cargas podem e devem ser tratadas de forma especial, merecendo um circuito específico e individual. Por exemplo, considerar um circuito exclusivo para geladeira e freezer pode evitar a sua interrupção indevida em caso de problemas em um equipamento que compartilhasse do mesmo circuito, ou ainda para possibilitar um desligamento intencional sem prejudicar outras cargas. Vamos usar esses conhecimentos? Esta tabela apresenta as cargas elétricas previstas no projeto elétrico de uma pequena moradia que tem uma sala, 2 quartos, uma cozinha, um banheiro e área de serviço. Considerando apenas os critérios para a divisão de circuitos definidos pela norma NBR 5410 e reduzindo ao máximo a quantidade desses, criamos 3 circuitos monofásicos e um circuito bifásico, como vemos na tabela. Um circuito monofásico para toda a iluminação, outro para as tomadas da parte social da moradia, a sala, o quarto e o banheiro, e um para as tomadas de serviço,
cozinha e área de serviço. O circuito bifásico destina-se exclusivamente ao chuveiro. Feita a divisão dos circuitos, determinamos a potência de cada um deles e, na sequência, estimamos as correntes nominais, que serão necessárias para a determinação dos condutores e disjuntores de proteção de cada circuito, sempre de acordo com os critérios definidos pela NBR 5410 vigente. Neste exemplo 2, estão as cargas elétricas previstas no projeto elétrico de outra moradia, um pouco mais complexa, contando com uma sala, 2 quartos, 2 banheiros, uma cozinha, uma copa e área de serviço. Considerando os critérios para divisão de circuitos definidos pela norma NBR 5410 e considerando a separação da iluminação da área social e também uma exclusividade para a geladeira, criamos 7 circuitos monofásicos e 3 circuitos bifásicos, como vemos na tabela. Os circuitos bifásicos são exclusivos dos chuveiros e torneira elétrica. Os circuitos monofásicos serão um para a iluminação dos quartos, mais a sala e banheiros, um para a iluminação da cozinha, copa e área de serviço, outro para as tomadas da sala, um para as tomadas dos quartos e banheiros, um para as tomadas da cozinha, outro para a copa mais a área de serviço e um exclusivo para a geladeira. Da mesma forma que no caso anterior, após a divisão dos circuitos, determinamos a potência de cada um deles e calculamos as correntes nominais necessárias para a determinação dos condutores e disjuntores de proteção de cada circuito, sempre de acordo com os critérios definidos pela NBR 5410 vigente. E com esse exemplo nós concluímos esta aula sobre divisão de circuitos terminais e até uma próxima oportunidade.